Conforme a contemplação se aprofunda, os conteúdos da mente tornam-se crescentemente rarefeitos. Voos irrelevantes do pensamento, imaginação e emoção acalmam-se, a vigilância torna-se mais clara, a mente permanece atentamente consciente, assistindo seu próprio processo de vir a ser. E, de novo, aquela ideia de você estar assistindo você mesmo, né? Às vezes pode haver a aparência de um observador permanente por trás do processo, mas com a prática continuada, até mesmo esse observador aparente desaparece. A própria mente, aparentemente sólida e estável, mente, dissolve-se em fluxo de citas que lampejam no vai e vem, momento a momento, vindo de parte alguma, indo para parte alguma, mas ainda assim continuando numa sequência sem interrupção. Olha só, ele foca bastante de que se você tiver uma contemplação profunda desses estados mentais, você acaba percebendo, então, uma calmaria maior na sua mente, né? Porque você acaba percebendo que tem muitos fluxos que são causa e efeito. Você está vivendo num mundo cheio de eventos ali, a pessoa ficou com raiva disso, o político falou isso, o outro falou aquilo. É um processo de vai e vem, de momento a momento, você está de frente àquilo, e você está tentando ter uma imparcialidade, né? Você está tentando conseguir uma mente serena, calma, diante desses processos de vir a ser, que não há necessidade, né? Quando você vai percebendo as coisas, não há necessidade de eu me apegar ao ser alguma coisa, ou vir a ser alguma coisa. Eu posso ser por simples experiência. Eu posso não ser por simples não necessidade de ser também, né? O quarto item para esse capítulo da atenção plena, depois a gente vai para a concentração correta. Para fechar a atenção plena, então, vem a contemplação dos fenômenos. Aqui é uma lista grande do que o budismo trata da contemplação dos fenômenos. Os componentes básicos das realidades são meros fenômenos ocorrendo sem qualquer suporte ou substância por trás. A base da realidade para o budismo é que não há um processo inclinado a ser daquele jeito, né? Simplesmente são fenômenos acontecendo sem suporte. A contemplação dos fenômenos é dividida em 5 subseções, cada um para um diferente grupo de fenômenos. 5 obstáculos, os fatores mentais de obstáculos abordados já no esforço correto. A gente viu lá atrás os obstáculos, podem voltar lá nos slides, na apresentação do esforço correto, vocês vão ver os 5 obstáculos. Os 5 agregados, que são constituintes da realidade, vão ser abordados no próximo capítulo, que é o capítulo final. As 6 bases sensoriais internas e as 6 bases sensoriais externas, também da realidade falado no próximo capítulo. Os 7 fatores do despertar, que foram falados no esforço correto, bem pausadamente, cada fator seguinte para chegar a atingir a iluminação através de muita energia aplicada, né? E as 4 novas verdades, que são também fatores da realidade, abordada já no entendimento correto, no primeiro capítulo de todos. O completo curso evolutivo da prática conducente à iluminação começa com a vigilância, precisa da atenção plena, vigilância, mesma coisa. Se mantém por todo o caminho com o poder regulador que assegura que a mente seja clara, consciente e equilibrada. Parece até que a atenção plena, pela fala aqui, né, ela precisa estar desde o começo até o final. Na hora que eu li isso, eu pensei, poxa, talvez seria o primeiro capítulo, né? Se você colocar assim, todos os fatores estão interligados. Se você for ver a ação correta, a fala correta, tudo parece ser um primeiro capítulo. Ah, poderia começar daqui, poderia começar daqui. Atenção plena, poderia começar daqui o esforço correto, fala de qual energia aplicada, se é uma energia benéfica ou ruim. Então parece que não tem um primeiro capítulo na realidade. Eles já falaram isso lá na introdução. Não existe uma ordem necessária. Você precisa de atingir esse aqui para ir para a atenção plena? Não. A atenção plena vai ter que estar durante o percurso inteiro, e o esforço correto também, a concentração. Então, a ideia de ver um episódio, um capítulo depois do outro, um fator depois do outro, é simplesmente didática para tentar, talvez, facilitar um pouco, mas quem tiver uma facilidade de focar mais em um assunto e depois ir para o outro, pode focar mais na atenção plena e depois ir para o outro, e vice-versa, né? Aqui eu coloquei o slide para, de novo, lembrar onde a gente está, né? Esse foi o assunto atenção plena correta, e a gente vai finalizar agora o assunto concentração correta, para no último, então, no próximo, vai ser o desenvolvimento da sabedoria e o epílogo, que é a finalização dessa leitura do livro. Depois a gente continua com mais encontros focados num bate-papo, numa conversa mais solta, só colocando os tópicos do que foi dito nesses capítulos, que é muita informação, né? Às vezes o tempo de diálogo no final é curto, então a gente vai tentar fazer isso. A concentração correta, né? A gente precisa de bastante concentração, porque atenção plena foram bastante informação, bastante conteúdo, né?
E a gente vai ter agora mais conteúdo ainda para fechar esse segundo tema de hoje. Concentração sendo a intensificação e unificação dos fatores mentais presentes em todos os estados de consciência. E a concentração correta já é uma unificação saudável da mente e na tentativa deliberada de elevar a mente a um estado mais alto, mais purificado de percepção consciente. Ela une o comumente disperso e espalhados fluxos de estados mentais para induzir uma unificação interior. Tudo pensar em concentração é trazer para um ponto, né? Concentrar. Duas qualidades principais de uma mente concentrada é que a atenção é ininterrupta a um objeto, você consegue uma atenção completa quando você se concentra no objeto, e consequente tranquilidade das funções mentais, ou seja, há uma diminuição de estresse, há uma diminuição de vários fatores lesivos para o nosso corpo, né? E a gente consegue atingir uma tranquilidade mental. Uma mente não concentrada, ela se assemelha a um peixe que está se debatendo, pulando de uma ideia para outra, distraída, iludida, sobrecarregada de preocupações, já é uma presa constante de aflições, né? Vê as coisas em fragmentos distorcidos pela onda de pensamentos aleatórios. Então o peixe está para lá e para cá se debatendo fora da água, né? E não está conseguindo se acalmar. A liberdade em relação às distrações conduz à suavidade e serenidade que tornam a mente um instrumento efetivo de penetração. Em relação às distrações, você tem que, atingindo a concentração, você vai estar livre de tudo isso que causa esse debater do peixe, né? E aí você vai ter um efetivo instrumento de penetração do conhecimento, né? Só aí que você vai conseguir ver a realidade como ela é. Então é como um lago que não é agitado por nenhuma brisa. A mente concentrada é um espelho confiável que reflete qualquer coisa que seja colocada diante dela como realmente é. Então, uma analogia interessante, né? Um lago bem límpido, bem sem nenhuma ondulação, vai parecer um espelho, né? Numa noite estrelada, numa noite de lua, vai dar para ver completamente a realidade. Novamente lembrando a lua lá como a lua e as nuvens da frente sendo as distrações. Agora é o lago refletindo perfeitamente quando está concentrado e equilibrado, a imagem do que está em cima vai ser espelhada embaixo. E aí são dois tópicos para esse assunto, né? Desenvolvimento da concentração e os estágios da concentração, né? Os dois tópicos, o desenvolvimento da concentração, os estágios da concentração. O desenvolvimento, então, pode ser desenvolvido em dois métodos, né? Métodos, desenvolvimento da serenidade, sendo a meta de um sistema de prática direcionado para a obtenção de uma concentração profunda ao nível de absorção, de conseguir assimilar tudo isso. O desenvolvimento do insight, como um acompanhamento incidental do caminho com a intenção de gerar insight. Você utilizar o caminho de uma forma a gerar essa penetração. Ambos compartilham de requisitos. Para você conseguir percorrer, então, a serenidade e o insight, é necessária disciplina moral purificada, ou seja, os assuntos da ação correta, modo de vida correto, fala correta, devem estar bem purificados naqueles três temas. É um pré-requisito, né? Os impedimentos devem ser cortados, qualquer coisa que venha tirar a sua atenção, né, para você percorrer esse caminho de serenidade. Instrução adequada, preferencialmente de um professor pessoal. Então, eles sugerem que tenha um guia, né, um professor para ajudar nesse caminho. Residir em um local que conduz à prática, né? O local também influencia, se tiver mais tranquilidade, vai ajudar. Obter um objeto de meditação para ser usado como ponto focal para desenvolver a concentração. A ser escolhido pelo professor. Se não tiver professor, você vai ter que escolher por experimentação, né? Vai testar um objeto de concentração, depois vai trocando por outro. Aqui é um slide muito cheio, mas eu vou tentar informar assim, 40 objetos de meditação de serenidade, chamados locais de trabalho onde o meditante faz a prática. É muita informação, mas vamos citar aqui rapidamente, que aí provavelmente assim, quem quiser saber a fundo sobre cada objeto de concentração, vai precisar de certamente pegar um livro que fala só sobre a concentração correta do budismo, né, para detalhar mais do que essa abordagem mais genérica, né? 10 casinas. Casinas são qualidades primordiais. Ele fala, então, que é possível você usar a meditação usando os elementos, usando cores, né? Azul, amarelo, vermelho e branco, luz e espaço. São os 10 casinas, somando aqui o total vai dar 10. Exemplo, uma casina da Terra, ele coloca um disco circular de argila, a ser fixado o olhar e contemplado. Terra, terra. Então, você vai usar o elemento terra, uma argila em formato circular, vai ficar observando ele. 10 objetos não atraentes. Então, para fazer aquela meditação do cemitério lá, pode utilizar os objetos como cadáveres em diferentes estágios de composição. Diferente do exercício de vigilância, o pensamento reflexivo é desencorajado.
Aqui ele foca mais na fixação mental direcionada para o objeto e quanto menos pensamento, melhor. Então, tá, eu acabei de citar lá o pensamento da meditação do cemitério, mas ele acaba de falar que não é para você ficar refletindo sobre a decomposição do cadáver, mas simplesmente utilizar como foco para diminuir o pensamento. 10 recordações, é, 3 devocionais ao Buda, Dhamma é o caminho de Buda, e a Sangha, fórmulas presentes nos sutas. A Sangha sendo o conjunto a reunião de meditação, né? Que eles colocam essa palavra aqui, não tem a tradução direta. Um conjunto de pessoas meditando e tal. 3 fórmulas milenares, meditações sobre a moralidade, generosidade e potencialidade das qualidades divinas em nós. Fórmulas milenares, né? Focar na moralidade, na generosidade e qualidades divinas. Contemplação da morte, da natureza não atraente do corpo, a vigilância pela respiração, são todos em recordações. Recordação da paz, uma meditação discursiva sobre Nibbana. Então, tudo só citando os temas, né? A gente não vai estender os assuntos a falar todos os tipos, não. Você precisa escolher um objeto, na verdade, né? Se você escolher a respiração e conseguir se adequar a ele e evoluir bastante, né? Com o objeto básico que foi citado lá atrás, né? 4 estados sublimes ou moradas divinas, atitudes sociais direcionadas externamente. Então, no caso, uma atitude sublime, um estado sublime, bondade amorosa, compaixão, alegria apreciativa e equanimidade, transformam-se em radiações universais estendidas em amplitude até envolver todos os seres. Os estados imateriais, os 4, são as bases objetivas de determinados níveis profundos e absorção, de absorção, provavelmente, né? Faltou um D aqui. Base do espaço infinito, base da consciência infinita, base do nada e base da nem percepção nem não percepção. São assuntos mais detalhados que vão ser comentados mais no próximo capítulo. Acessíveis para aqueles bem treinados na concentração. Isso são capítulos futuros. Você tem que ter percorrido muito treinamento de concentração para ir já para os estados imateriais de base de atenção, né? De base para meditação. Uma percepção da repulsividade quanto à comida com a intenção de reduzir o apego aos prazeres do paladar. Então, o foco desse local de meditação, né? Como se fosse, hoje eu preciso trabalhar a redução do meu apego ao prazer do paladar. Preciso, então, treinar a percepção da repulsividade quanto à comida. Tem que focar não na intenção de querer maltratar ou destratar o alimento, não, na intenção de reduzir o apego. Primeiro, e em uma análise e contemplação do corpo em termos de 4 elementos primários, como vimos no capítulo da vigilância. Focar que o corpo é simplesmente mais uma representação de elementos da natureza. O meditante aspirante sem professor, ele pode ficar na dúvida, então, sobre qual desses escolher, e deve levar, então, a personalidade em conta na escolha. Então, um professor provavelmente consegue, conversando com a pessoa, descobrir se o cara é um perfil cheio de paixão, então ele precisa meditar sobre os objetos não atraentes e a contemplação das partes do corpo, né? Aquelas partes que não são agradáveis do corpo no detalhe, né? Ver as partes do pus, do sangue, dos órgãos internos, né? Os cheios de ódio, então, precisam de uma meditação sobre a bondade amorosa. Os devocionais, né? Devoção. São a meditação sobre as qualidades da tríplice gema, o Buda, o Sangha e o Dhamma. Tentar focar, então, nesse caminho, já que você é tão focado no perfil de devoção. O caminho de Buda, sendo o Dhamma, o próprio Buda e a Sangha, que é a reunião das pessoas que meditam. Os que precisam de trazer à tona um senso de urgência. Então, tem uma meditação sobre a morte, a indicação que ele vai falar, que é uma das opções aqui, a contemplação da morte. A pessoa que não está tendo pressa em fazer nada precisa concentrar no fim da vida, já que você não está com vontade de ter urgência para realizar nada. Para propósitos práticos, então, o iniciante deve usar um simples objeto para reduzir o pensamento discursivo. Desafio de todos os tipos de caráter, né? Você tem um desafio para todos os tipos de caráter você tentar identificar qual que é o tipo de pensamento, o tipo de objeto que vai ser suficiente para reduzir o seu pensamento discursivo, essa análise crítica constante de julgar as coisas, né? Um objeto sugerido para reduzir a velocidade e aquietamento do pensamento é a concentração na respiração, por sua eficácia em limpar a mente de pensamentos soltos, né? Então, se você se perdeu muito em tantos objetos aqui, a eficácia da concentração na respiração é garantida aí. É sugerida tanto para os iniciantes quanto para os veteranos.
E a seleção dos objetos requer habilidade obtida através da prática e, com frequência, simplesmente pela tentativa e erro. Você vai tentando ver se deu certo usar um disco de argila, ver se deu certo utilizar a contemplação da decomposição do corpo, de forma a diminuir algum estado insalubre da mente, né?